Boa noite, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Olhar Analítico. Nesta oportunidade estaremos falando acerca do filósofo Baruch de Spinoza. Estaremos aqui explorando um texto intitulado Três Acusações. Spinoza era ateu, materialista e imoralista. É uma pergunta que nós fazemos a partir do subtítulo desse texto. E, ao mesmo tempo, uma afirmação feita por aqueles que viam no filósofo essas três características: ateu, materialista e imoralista. Apresentação, abre aspas. Congregação diante destes santos livros, nós expulsamos, amaldiçoamos e esconjuramos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja em seu deitar e maldito seja em seu levantar. Maldito seja em seu sair e maldito seja em seu entrar. Fecha aspas. Anátema pronunciada contra Spinoza em 27 de julho de 1656. Spinoza fez bem de não publicar seus livros em vida. As pessoas ainda não estavam preparadas para aquilo que ele tinha a dizer. Prova disso são as três acusações principais que fizeram a ele, depois que suas ideias foram publicadas, póstumamente. Spinoza foi, por muito tempo, tido como um insulto. Outros filósofos, como Leibniz, tiveram que tomar cuidado para não deixar que suas ideias se aproximassem demais das ideias do filósofo holandês. Como se não bastasse a expulsão da comunidade judaica, Spinoza recebeu acusações terríveis que, em meados de 1650, poderiam custar-lhe a própria vida. A imputação desses preconceitos fez da filosofia espinosista um pensamento menor, pouco lido, quase perdido na história da filosofia moderna, ao menos até ser recuperado. Inicialmente pela filosofia alemã e depois pela filosofia francesa, isso já no século XX. Esse redescobrimento iniciado por professores de filosofia como Victor Deleuze chega até Gilles Deleuze em sua interpretação sempre surpreendente. Ele escreveu 2 livros sobre Spinoza. Abre aspas. Spinoza e o problema da expressão, fecha aspas. E, abre aspas, Spinoza, filosofia prática, fecha aspas. Neste último, ele expõe as 3 injúrias mais frequentes ao filósofo holandês: ateu, materialista e imoralista. Abre aspas. Nenhum filósofo foi mais digno que Spinoza, mas também nenhum outro foi tão injuriado e odiado.
fecha aspas. Deleuze, Spinoza, filosofia prática. Vamos analisar brevemente aqui uma das 3 acusações. Spinoza, o herege. A questão é delicada, pois as 3 acusações só não fazem sentido enquanto acusações. Se lermos atentamente a filosofia de Spinoza, encontraremos tamanha subversão às ideias correntes que compreendemos num instante a má recepção. Em todos os tempos em que o pensamento contesta os fundamentos dos modos de vida dominante, ele encontra dificuldade de se expressar. Há, portanto, nessas 3 acusações, algum conteúdo que as justifica enquanto ideias, mas jamais as aceitaremos enquanto acusações. Se Spinoza desqualifica um Deus todo-poderoso, não significa necessariamente que ele é ateu. Igualmente, há algo que permite identificá-lo como materialista e imoralista, mas que de maneira nenhuma permite acusá-lo disso. Entender o que justifica esses termos pode nos ajudar a entender algumas bases da filosofia espinosista. Spinoza, o ateu. Spinoza não era ateu, mas sua filosofia se apoia numa concepção tão diferente de Deus que acaba por justificar esse ponto de vista. Na ética, encontramos a célebre fórmula: Deus ou a natureza. Uma maneira radicalmente nova de pensar a existência, que afasta dos atributos divinos a vontade livre, a transcendência, o poder, os milagres. O que justifica essa acusação é o enfrentamento a todos aqueles que tentam tirar Deus deste mundo, para então usá-lo contra os homens e a natureza. Spinoza, o materialista. Spinoza não era exatamente materialista. O que ele fazia era nadar contra a corrente de tudo o que estava sendo dito em seu tempo. Enquanto todos falavam apenas de espírito, mente, razão, ele nos diz: mas nós nem sabemos ainda o que pode o corpo. O corpo é a base de tudo. O corpo é o solo de onde brotam os pensamentos. Não há mais um modelo filosófico onde a alma deve dominar os instintos e comandar as pulsões. Agora, o corpo pensa, reflete, julga. A consciência torna-se efeito, quebra-se a hierarquia mente-corpo. Ou seja, chamam Spinoza de materialista porque ele não coloca a alma em primeiro lugar. Será então uma acusação ou um elogio? Bom, fica a critério dos intérpretes espinosanos. Spinoza, o imoralista. Spinoza não era imoral, no sentido que se pretende atribuir com essa palavra. Ele não tinha nenhum apreço pela honra, nem pelo poder, nem pelo dinheiro. Inclusive, um de seus objetivos era alcançar um bem supremo
que pudesse ser um modelo para a humanidade. A questão, então, é outra. Spinoza não julga, ele tenta compreender. Ele jamais acusa a natureza de erro ou imperfeição. Não há pecado, não há culpa. Sua filosofia está para além de bem e mal, no sentido moral. Só há bom jeito e mau jeito. Se ser imoralista é tentar ultrapassar o moralismo, então Spinoza o seria de bom grado. Spinoza, o príncipe dos filósofos. Dissecando as três acusações, nos damos conta de que, pela má interpretação, pode-se torcer um pensamento, até ele virar contra si próprio. E o que permite essa torção é justamente o ato de tomar uma posição e escrever alguma coisa. Ao contestar um império, ninguém sai impune. Não importa exatamente o que se diz, pois o que invariavelmente acontece é a assunção de que, ao criticar, o filósofo representa o inimigo. Spinoza é um grande filósofo, o príncipe deles, diria Deleuze. Seu pensamento não foi detido pelas coerções às quais foi submetido em vida e não será destituído de seu lugar na história da filosofia por acusações descabidas. Ao contrário, tomamos tais acusações a nosso favor, ressignificando seu conteúdo em afirmações cuidadosas. Existem muitos charlatães que fingem ser filósofos e é muito fácil achá-los. Basta perguntar-lhes o que acham de Spinoza. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Este foi o podcast Olhar Analítico. Em breve estaremos de volta com mais texto da série magnífica sobre o filósofo Baruch de Spinoza.